Olá, meus queridos, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Yukias, do canal Yukias Magal. Hoje um vídeo um pouco diferente, sem texto, sem imagens de notícia, né, para falar com você de uma forma mais pessoal. Vocês viram o vídeo de ontem, quem não viu, vai lá e acessa o vídeo, né, que nem tudo que é, né, nem tudo que é certo dará certo. Tudo tem um tempo e a gente precisa confiar. Por quê? Porque é um processo que nós passamos na nossa vida, tá bom? Eu comecei a falar sobre o problema da depressão, fiz um e quero fazer o dois. Eu queria falar para vocês numa escala macro, né? Macro, que é mundial. A gente está vendo os problemas que estão vindo sobre o mundo, tá bom? Mas eu tenho uma boa mensagem para você. Graças a Deus e por causa do povo de Deus que teme a Deus no Brasil, nós vamos ver o Brasil ser muito abençoado. Num tempo em que economias Estados Unidos, Europa, países de primeiro mundo vão quebrar, vão cair, o que Deus tem para esta nação e para nós é diferente. Por um tempo, é claro. Tá? Não se engane quanto ao juízo. O juízo de Deus recairá sobre toda a terra. Mas de seu povo ele comanda. Peço perdão também, eu estou um pouco gripado, então minha voz não vai estar muito legal, mas estou me recuperando, tá bom? Só que o que a gente precisa ver, né? A insegurança que foi gerada. Você imagina que nós vivíamos aí, pelo menos nos últimos, desde a Segunda Guerra Mundial, 70, 80 anos, né, mais de 80 anos, em que o mundo está vivendo tranquilamente um tempo de prosperidade. Crescimento, as pessoas trabalham, ganham dinheiro, compram casas, carros, terras, viajam. Foi uma época em que o próprio presidente da França, o senhor Emmanuel Macron, disse que a era da abundância acabou, não dá mais, né? Miseráveis acabaram com o mundo, né? Destruíram o mundo inteiro e agora soltam essa para o povo, como se fosse vontade do povo, foi por culpa do povo. Mas tudo bem. E quando veio o problema interrompeu o sonho de muita gente. Quantas empresas fecharam neste exato momento por conta da inflação e por conta do aumento do preço da energia na Europa, nos Estados Unidos, no Reino Unido? São milhares de empresas fechando as portas. Vou pôr as notícias para vocês verem. O que está gerando no consciente, não é nem inconsciente, é no consciente coletivo, nas massas? Medo. E já falei para vocês sobre isso e vou voltar a repetir. O medo te inibe a parte frontal do teu cérebro que é responsável por tomar as decisões lógicas, racionais, que pondera as consequências no longo prazo, tá bom? É essa parte que você vai calcular as consequências no longo prazo. Você para pensar aquela decisão que você vai tomar de forma racional e pondera todos os fatores, inclusive no médio, no curto, no médio e no longo prazo. Quando você está sob o efeito do medo, essa parte do teu cérebro é inibida, ela para de funcionar. Então você perde a capacidade de raciocinar, de pensar no longo prazo e a sua capacidade de tomada de decisões acaba. Neste estado, você precisa de alguém, um líder que venha sobre você e diga o que você tem que fazer, porque você sozinho perdeu a capacidade. Entendeu? Você entende a que ponto o mundo vai ser levado para a aparição de um líder mundial, do anti-messias, do anticristo? Então as pessoas vivem preocupadas constantemente. Dinheiro amanhã, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Meus sonhos acabaram, tinha sonho disso, 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 agora eu não consigo mais. E quanto mais eu ganho, mais gasto eu faço, mais caro as coisas estão. A ideia do imediatismo. Você ganha, mas a sua preocupação é sempre com o que você vai fazer hoje e amanhã. Você já não pensa mais daqui a 10 anos. Isso já foi tirado da humanidade. Opa, qual é o efeito que acontece na tua mente no longo prazo? Você perde a esperança, tá bom? Porque o homem, quando ele trabalha no longo prazo, quando ele tem sonhos daqui a 10, 20, 30 anos, ele tem uma mente saudável. É sinal de que ele pode se preparar, ganhar dinheiro, ele toma boas decisões.
Porque ele não tem preocupações agora. O básico, o que ele precisa agora está sendo suprido. Porém, quando o básico dele é afetado, ele não consegue mais comprar a comida necessária, a água necessária, a roupa necessária para o hoje e para o amanhã, e ele começa a se preocupar com o logo, eu preciso resolver logo, ele começa a trabalhar para resolver o hoje e o amanhã. Então a mente dele fica só constantemente preocupado no agora. Quando você fica nessa situação, gera em você ansiedade. E ansiedade constante vai te levar a um estado de desesperança e vai matar os teus sonhos. Porque seu cérebro vai desacostumar de sonhar, ele vai perder essa capacidade. Ele não vai ter mais o longo prazo na mente dele, é só o agora, preciso resolver isso agora, 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 agora. E a humanidade está sendo levada para a desesperança. Só que você pega a palavra de Mateus, do livro de Mateus, quando Jesus fala o seguinte: busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, quem se preocupa com essas coisas, com quanto você vai comer, beber, vestir, são os gentios, são os pagãos que ficam se preocupando com isso. O vosso Pai que está no céu sabe que você precisa disso. Para de ficar pedindo comida. Deus sabe que você precisa de comida. Isso é o básico, ele criou você com necessidades fisiológicas. Ele não é um ser. Deus não é um homem sádico, irmãos. Não é um psicopata. Ele cria em você uma necessidade da qual você não tem culpa de tê-la. Né? A necessidade de comer não é controle do homem, mas ele não vai te dar comida. Tá? Ah, mas a humanidade e os países que passam fome não é por culpa dele. Não é pela política dele, não é a ordem de Deus. Tá? E se vocês ficarem falando da África, tá? Vai estudar a história e ver o que a Europa fez na África, tá? O que os europeus fez e ainda fazem, o que a França faz nos países que ela tem aliança. E aí você vai entender como que funciona ali, tá? Mas aí vamos falar da nossa mente, o que está acontecendo? A desesperança das pessoas. Numa era em que a maioria de muitos locais religiosos só tem pregado prosperidade, Deus vai te dar. Irmãos, Deus falou para o profeta Jeremias. Você pega o profeta Jeremias nos capítulos 32, Isaías, e Deus reclama com o povo: olha, eu não levantei esses profetas no meio de vocês, esses profetas profetizam em vão. Eles falam que vai ter paz quando não há paz. Fala que vocês não vão sofrer quando vocês vão sofrer. Não falam mais para vocês se arrepender de pecado, não fala para ter mudança de vida, irmãos. O tempo que a gente está vivendo é tempo de conserto, é tempo de mudar. O mundo está indo desabando na nossa cabeça. Você quer ver? Nos Estados Unidos, nesse exato momento, aumenta o número de pessoas, já são mais de. Já passou da casa dos 30 milhões de cidadãos norte-americanos que não querem mais pagar a conta de luz, porque o preço está absurdo, eles não estão pagando mais conta de luz, e isso só tem crescido. No Reino Unido também tem um movimento de pessoas que não vão mais pagar a conta de luz. Você entendeu agora que o texto de Daniel 8:23 diz: quando os prevaricadores chegarem no máximo da sua rebelião, são pessoas que eles não vão mais obedecer, é desobediência civil. O Cavaleiro Vermelho de Apocalipse capítulo 6 se trata de uma desobediência civil mundial. As pessoas não vão mais querer pagar contas. Vê o Ocidente. O Ocidente caiu porque as pessoas não querem mais trabalhar, principalmente o jovem. O jovem não quer trabalhar mais. Eles querem dinheiro, querem viver loucamente curtindo, mas nada de dinheiro, nada de trabalho. Quem não trabalha, que não coma, disse o apóstolo Paulo. Digno é o trabalhador do seu salário. Se você não trabalha, você não tem dignidade. É assim que foi estabelecido sobre. Não fuja da sua maldição. Isso é para o homem, mas tem a mulher. Qual é a maldição do homem? Né? Vamos lá, para você entender. Deus colocou para Adão: maldita é a terra por tua causa. Tá? Cardos e abrolhos te produzirão. E você comerá com o suor do teu rosto. Tá? Com muita fadiga, muita labuta, você vai conseguir o pão da terra para se sustentar a ti e a tua família. Qual é a maldição que foi imposta sobre a terra e o homem tem que lidar com ela? Foi uma maldição sobre o homem. Não é que Deus amaldiçoou o homem, mas o homem está debaixo de um processo de maldição. Qual que é? Você vai trabalhar muito na terra,
e a terra vai ser contra você. A terra é tua inimiga. Você vai produzir, você vai trabalhar muito, mas a terra nunca vai te satisfazer. Você vai viver insatisfeito com o teu trabalho. Ah, mas eu faço o que eu amo. Mas pode perceber a pessoa, o homem principalmente, ele trabalha, ele ganha, ele conquista, mas nunca está satisfeito. Porque é uma maldição. Você não pode fugir dela. Não pode fugir dela. E o outra coisa que o nosso ocidente, dominado por seres do diabo, fizeram. Note isso. Pela primeira vez na história, o homem, a pessoa do sexo masculino, se sente deslocada na sociedade. O homem não sabe mais para que ele serve. Sociólogos nos Estados Unidos, isso num livro que eu li já tem aí alguns anos, está dizendo que o homem não é mais necessário na estrutura familiar. Você acha, irmão, se quando Satanás ele quer destruir a humanidade, ele fica matando um por um? Não, ele só chega na cabeça. Ele vai pegar qual é o ponto que sustenta toda a pirâmide? Ah, esse aqui? Derruba, derrubou, acabou. A sociedade está destruída, porque a liderança, o homem, não é mais o líder da humanidade. As famílias estão destruídas, porque antes o homem era o provedor. Ele saía para trabalhar, caçava, produzia, protegia, agora a mulher também é caçadora. E quando a mulher foi colocada no status de igualdade com o homem na área social, tá? Porque igualdade de gênero, tá bom? As pessoas estão confundindo igualdade de gênero com igualdade de direitos. E tem coisas que não tem como ser iguais. Muitas mulheres perderam então o respeito para os seus maridos, elas são independentes agora, então elas veem que para que ela precisa do homem? Então a mulher não tem que lidar mais com as peculiaridades do homem. E o homem, por ver-se deslocado, que agora ele tem uma igual a ele, que não depende mais dele, ele fica mais sensível, ele começa então a lidar com as questões pequenas da mulher, ele passa a ajudá-la mais em casa, ele passa a ser um pouquinho mais menos duro e fica, ele começa a fazer coisas que antes só a mulher fazia para agradar a mulher. Só que essa mulher cada vez mais, por ver que, porque aparentemente ela não precisa dele, ela confronta a autoridade dele, ela bate de frente com ele e ele fica cada vez mais acuado. E como ela vê e ela espera dele uma atitude, e ele não toma, porque ele está acuado, destruído pelas bases da sociedade que fizeram com ele, ela vai e toma a frente da situação e ele sai como um fraco. Você entendeu? Vai procurar trabalho hoje e é automático. As mulheres já são dando preferências para ela no mercado de trabalho, em muitos locais. E vocês vão ver o que vai acontecer quando a quarta revolução industrial vier. Porque aí, qual é o plano da elite? Nem homem nem mulher será mais necessário. Como o senhor Yuval Harari falou, né? Yuval Noah Harari, o conselheiro do Fórum Econômico Mundial. Nós não precisamos mais dessa quantidade de pessoas no mundo, porque vai ter os robôs, eles querem dar cidadania, tratar os robôs como seres humanos, né, dar cidadania e direito de voto, só para você ver. Um ser dentro da barriga da mãe não tem direito à vida não, mas um robô tem. A estupidez do ser humano chegou num ponto que, olha, isso aí não tem mais volta. Tá? A imbecilidade chegou num nível que agora não tem mais volta. Só que aí, nesse estado, os lares estão sendo destruídos. Entendeu? As pessoas, irmãos, veio o espírito que entrou na humanidade. Né? Sabe que o número de divórcios entre as pessoas que servem ou dizem temer a Deus e os do mundo é a mesma quantidade. E sabe qual é? As pessoas não querem lutar mais. E sabe qual é o motivo? Você acha que os motivos é simples? Não, eu não quero mais, não amo mais. Quero viver minha vida. E vai embora. Tá bom? Mas assim, cada caso é um caso, tem casos diferentes que realmente a situação é. Caso de agressão, de traição, a Bíblia, né? Ela permite, pela dureza do coração do homem, tá? Porque poucas coisas Deus fala abertamente na Bíblia que ele odeia. E uma que ele diz no profeta Malaquias é: eu odeio o divórcio. Deus odeia o divórcio.
e a humanidade brinca com casamento, né? Mas fica tranquilo, porque a medida de iniquidade da terra está aumentando. E quando chegar no ponto máximo, aí a ira de Deus vai recair sobre a terra. Aí os homens vão olhar e falar: meu Deus, por causa das nossas iniquidades isso veio sobre nós. O mau tempo chegou para nós. E infelizmente, por causa das nossas atitudes, tá aí. Quanto aos que são deixados, abandonados, traídos, fica tranquilo que de você Deus cuida. Deus fica sempre do lado do injustiçado. Quanto ao outro, ele vai colher o que ele plantou. Tá bom? Fique em paz quanto a isso. Mas a sociedade foi destruída, principalmente no Ocidente. Ela foi completamente destruída. É uma coisa, irmãos, que você não vai ver. Por que então o judaísmo e o islamismo é tão machista? Ele não é machista. Deus estabeleceu uma ordem. E a mulher, irmãos, eles estão fazendo a mulher fugir da maldição que está sobre ela. A mulher ela pode trabalhar o quanto for. A Bíblia diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Qual é a maldição? Você sempre estará satisfeito. O teu marido vai trabalhar na terra e ele nunca estará satisfeito, mas o teu desejo será para ele. Tudo que a mulher desejar, ela vai procurar no marido. Eu quero dele, ele tem que me suprir em tudo. E ninguém supre ninguém em tudo. Isso é impossível. Tá bom? E aí, a insatisfação constante e sempre procurando nele. Agora a sociedade destruiu que o homem trabalha, mas ele ganha menos que a mulher, ou ela trabalha tanto quanto ele, ganha tanto quanto ele, tem cargos iguais ao dele. Ela vê que não, eu sou satisfeita em mim mesmo, preciso dele. Só que a liderança espiritual é intransferível. O líder espiritual de uma casa sempre será o homem. E Deus vai cobrar de cada um deles como foi o lar. Não é da mulher, não. Tá bom? Vai ser de você, homem, né? O esposo, é você que vai ser cobrado na hora do vamos ver, lá do juízo. E aí não vai ter desculpinha, não. Ah, mas ela quis tomar a frente. Não, ela quis tomar a frente. Não, você deixou. Né? Porque você, eu coloquei você. Então, tudo isso é a primeira vez na história. Nós estamos vendo a ordem das coisas foi alterada. Deus falou: casamento é isso, as coisas têm que ser assim, assim, assim. Agora o mundo diz pra você outra coisa e você acredita que vai dar certo. Sendo que o número de pessoas que estão tendo suas famílias destruídas. Então vamos lá. Qual é o outro efeito que está gerando na mente das pessoas e os filhos? Vendo o pai e a mãe separados. Uma criança não tem capacidade para entender e assimilar isso. Como é que meu pai e minha mãe estavam juntos agora e agora eu tenho que ir para casa de um e depois para casa do outro eu não vejo mais meu pai como antes? E geralmente a justiça ela é implacável contra os homens. O filho vai ficar com a mulher. O pai vê o filho de 15 em 15 dias e olhe lá. E aí o que acontece? Né? O pré-molde principal que o homem precisa na mente, porque o homem ele tem dois moldes. Lembre-se que você é templo do Espírito Santo. E um templo, uma casa, ela é construída desde os seus 0 anos até a sua idade adolescente. Você está sendo pré-moldado, você tem os moldes, está sendo reconstruído todo o seu arquétipo pessoal, seu intelecto, sua personalidade, tudo em você está sendo criado. E quem é que constrói você? É a mãe e o pai. A mãe, tudo que concerne ao abstrato ou a sentimental, o homem e a mulher, ele herda sentimentos da mãe. Por quê? Porque você está dentro da barriga da sua mãe e lá dentro você não, sozinho, você não saberia como sentir algo, como entender que aquele sentimento significa aquilo. O que a mãe sente, o filho sente. Então ele herda toda a capacidade de sentir da mãe, mediante as situações que ela vive, ele vai sentir a mesma coisa. Então ele herda isso. E o conceito de existência e dependência. O homem, por ele não nascer sozinho, ele já cria nele o homem, a necessidade social do homem é maior do que a de comer e de beber. Porque quando você nasce, você não come e bebe sozinho. Você precisa de um outro ser humano para te cuidar. Entendeu? A necessidade social Deus criou de relacionamento é maior do que as outras, a fisiológica. Então, a sua mãe é o que te concede o molde de eu existo. E outra, eu tenho uma origem. Eu não nasci do nada, eu tenho uma origem. Então, o seu consciente e inconsciente entende, eu tenho uma origem, eu surgi de algo, tem um início, tem um processo.
e também os sentimentos, que vai te moldar mediante as situações que você vai enfrentar na vida. O senso de proteção, dependência, tudo ali, a mãe cria isso em você. É impressionante. Porém, quem vai te criar para o mundo, por a parte externa, é o pai. O pai é o que vai quebrar esse vínculo mãe-filho. Ele vai lá e dá uma cortada e fala: ó, meu filho, eu te amo, você é tudo da minha vida, mas lá fora você não é o mais forte, você não é o mais bonito, você não é o mais inteligente, você não é o melhor. Lá fora você vai tomar bordoada na cara. Lá fora, né, você vai aprender agora que eu e sua mãe não somos super-heróis para você. Você vai se apaixonar, você vai quebrar a cara, a mulher vai te deixar ou vai dizer não para você, você vai sofrer e eu e sua mãe não poderemos fazer nada. Você vai ter que aguentar essa dor sozinho. Nós não podemos fazer tudo por você. E você vai ter que aprender a lidar com isso, com a realidade. Que a realidade não é como você quer. E que você não vai ter tudo que você quer, nem em nós, nem em ninguém. E você vai ter que aprender que você tem um Deus sobre sua cabeça. E o filho não vai copiar o comportamento da mãe. É nítido, irmão, perceba, porque é genético, tá? O menino, ele pode nunca ter visto o pai. Ele fica na idade adulta e a mãe olha e fala: ele é igual ao pai dele, nem viu o pai dele, é igual ao pai dele, porque isso é genético, é espiritual, é físico, não tem como correr da realidade. O apóstolo Pedro, Kefa, diz: nós nada mais somos do que um legado de nossos pais na terra. Nós somos a cópia do nosso pai e da nossa mãe. Não tem como fugir disso. Você pode nunca tê-los visto enquanto consciente, mas você vai ser igual, queira você ou não, a não ser que você em Deus seja curado, tratado dos problemas que você vai herdar, mas mesmo assim, em essência, nós somos a cópia deles. Você é a cópia, né? Você é metade da genética da sua mãe e metade do seu pai, você é uma cópia, tá bom? E aí, os pré-moldes sendo montados, quando o templo é construído, então a glória de Deus entra no homem, entendeu? Quantos não tem isso? Irmãos, o pai, ele é o símbolo de autoridade e a mãe é de cuidado. A mãe é cuidado, é amor, é meu filhinho, cuti-cuti, você vai se dar bem porque você é um lindo, mais lindo do mundo e tudo mais. E o pai vai dizer: não vai não. Lá fora, o mundo vai ser cruel com você e você não vai ser cruel porque você teme a um Deus. E se o teu pai, por exemplo, ele teme a Deus, porque na hora que você tem problema, para quem você corre? Para o seu pai. Quando você fica adulto, você então vai aprender que Deus é pai. Você vai ter problemas, você corre para o seu pai celestial. Entendeu? Então, o pré-molde que Deus deixou, se você quer ter relacionamento com Deus e um relacionamento bom social, tem que ter um bom relacionamento com o pai. O pai, ele é a imagem que vai ser criado no homem, no menino e no menino, de aquele que sai para o mundo para encarar a realidade e trazer o sustento. Então ele é o herói, ele é o provedor. Foi quebrado essa imagem, já está sendo quebrado isso agora, né? Nesse ocidente maldito. E agora a geração que vai vir aí, você imagina como ela vai vir, né? Como ela vai se comportar, como ela vai crer nas coisas. Você entende? É isso que está acontecendo. A próxima geração, você imagina naquela época, Yeshua falando: olha, essa geração adúltera e perversa, chamando aquela geração de TI. Essa geração, a última, será a pior de todas as gerações do mundo. O mundo nunca melhorou. Nunca. Porque os homens, irmãos, o Apocalipse nada mais é do que a imagem 3D daquilo que já está dentro do homem. É só a colheita. As pessoas acham que o apocalipse vai acontecer porque Deus é. Não, Deus quer, Deus que quer fazer aqui. Deus não quer, Deus nunca iria querer um negócio daquele para os seus filhos, para a humanidade. Mas a humanidade não quer mais nada com ele. E como o relacionamento entre pais e filhos acabou, então a humanidade está longe de Deus, ela não consegue ver Deus. Deus não existe mais. Você não tem um pai aqui na Terra. Se o conceito que é a família foi criada para criar no homem o pré-molde do que o ser humano tem que ser e de como ele deve se aproximar de Deus, ser uma casa para Deus. Como isso foi quebrado, o conceito de Deus dentro do homem
Porque os princípios que Deus estabeleceu, a lei de Deus foi quebrada, destruída, não tem mais valor. Então o homem está longe de Deus. E os seus filhos, então, cada vez nesse núcleo destruído, ele não crê mais em Deus. E se Deus não existe, então tudo é relativo. Porque a lei ela só tem poder porque alguém maior do que a lei a estabeleceu. A lei ela tem um princípio fundamental que é: eu crio uma lei, mas se eu não tiver como fazer ela ser cumprida, não tem sentido. O peso da lei está em quem a formulou. É como um país que ameaça outro país. Olha, eu vou te destruir, mas se eu não tenho arma nenhuma para te destruir, você é um idiota. Entendeu? A ideia é essa que Deus está criando. Ele cria uma lei e o juízo. A lei, ela nos guarda e nos protege se obedecermos ou nos pune se a desobedecermos. Está estabelecido. Deus, ele é o princípio fundamental, irmãos, de tudo. De tudo. Deus criou a lei. Isso é errado, isso é certo. A humanidade próxima dele, a obedecendo, a temendo, tudo bem. Quando agora Deus é tirado, Deus não existe, né? Então é relativo. O que é certo? O que é errado? Não, não é certo e errado. Lê a Bíblia e interpreta do jeito que quer. Irmãos, isso é a coisa mais diabólica que criaram na história. De que eu possa interpretar a Bíblia como eu quiser. Mentira, você interpreta como o escritor que escreveu quer que você interprete. A interpretação é do originador. Não é nossa, não é quem lê. Parece o escritor lá do texto lá que foi fazer o Enem e o Enem disse que ele estava errado. Mas o texto é dele, o livro é dele. Você entende? É a mesma coisa. Deus escreveu algo e quis dizer algo. Aí o homem lê e fala: não, ele não quis dizer isso. Ele quis dizer isso aqui. Você está errado, Senhor. Como esses núcleos foram destruídos, qual é o outro problema? A humanidade tem muitos casos de traumas. Foi gerado traumas e mais traumas e mais traumas no homem. Veja o número de pessoas que sofreram abuso, o número de psicopatas e narcisistas que surgiram, né, que são raça de malignos, que está destruindo vidas. E como não há capacidade para curar essas vidas, porque já Deus não existe, porque quem cura isso é só Deus cura esse tipo de problema, tá? A medicina, as pessoas não, e como Deus não é mais relevante, então o que que eu tenho que fazer? Ah, é normal, vamos normalizar. E quem achar ruim, nós vamos perseguir, vamos empurrar a goela abaixo, vai ter que aceitar. E quem não aceitar, nós vamos perseguir. Alguém tá vendo isso? O ser humano tá num nível tão. A mente da pessoa tá tão destruída, irmãos, que ela nega a realidade e ela cria para si uma fantasia. Ela começa a viver aquela fantasia e impõe a sua fantasia para o outro. O outro tem que acreditar que aquela fantasia é verdade. E se ele negá-la, ele tem que ser preso, multado, punido, processado, obliterado da humanidade, né? Porque o camarada acordar e falar que ele nasceu do corpo errado, que agora ele se sente uma torradeira elétrica, e você tem que aceitar essa loucura, esse distúrbio mental que ele tem, tá? Você entende? Não é nem que os homens que estão no topo estão fazendo isso só por maldade, não, é porque não tem como curar. Porque quem pode curar? É por isso, irmãos, que os deuses da mitologia são deuses todos problemáticos, todos eles têm problema. Todos eles. Deus, o Deus da Bíblia é o único que é curado mentalmente. Curado, ele nunca foi doente, né? Ele é um ser que tem a mente perfeita. E ele exige essa perfeição dos seus filhos, porque ele pode dar para eles um Deus que pode me curar, que pode curar minha mente, que pode mexer nas minhas feridas e me tratar, que pode me fazer melhor, que vai fazer eu abandonar os meus pecados, os meus vícios, que vai me transformar. Ah, não, esse Deus não, não, né? A humanidade não quer. Então tá aí, né? Caminhando. Os homens maus continuam indo de mal a pior, enganando e sendo enganados. É assim. É assim que a humanidade caminha, tá? Mas e eu e você, né? Eu e você nós temos o Senhor para nos tratar. Toda essa situação tem gerado depressão. Por quê? O que é a depressão senão um cativeiro de morte? A pessoa morreu. Ela só não caiu ainda. Entendeu? Mas ela tá morta.
Como é que a pessoa chega ao estado de ela não acredita mais em nada, ela não tem força para viver, ela não quer fazer mais nada, ela não sonha mais? No estado vegetativo. É o estado máximo da desesperança. A pessoa chegou num ponto onde ela olha para todos os lados e não tem saída. Por mais que tenha, ela não enxerga a saída. Ela não vê luz mais, é só trevas. Só trevas. A humanidade chegou nesse ponto. A humanidade chegou nesse ponto. Negaram o autor da vida, negaram a luz. E irmãos, vejam como cada dia que passa vai ser mais e mais difícil. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. Filho, olhe, nos últimos tempos serão tempos tão trabalhosos. Vai ser mais trabalhoso servir a Deus. Vai ser mais trabalhoso converter alguém a Deus. Porque os homens serão amantes de si mesmos. Avarentos e presunçosos, soberbos, blasfemos, serão desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, irreconciliáveis, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Eles até terão a aparência de religiosidade, mas negarão a sua eficácia, negarão a eficácia da mensagem. Eles até vão na igreja, na sinagoga, se vestem com os trajes que a religião manda. Eles até leem a Bíblia, falam da Bíblia, mas do modo deles. Mas como está escrito, nos últimos tempos muitos eles amontoarão para si pregadores, né, que preguem aquilo que eles querem ouvir, porque eles terão comichões nos ouvidos. Darão ouvidos à doutrina de demônios e negarão a eficácia da salvação. O que está acontecendo? O que você espera do mundo para o futuro? Você tem esperança nesse sistema? Eu lamento, mas você está perdido. O Senhor tem uma promessa para mim e para você. E a promessa dele é que ele tem vida e vida eterna para nossas vidas. Que o Senhor virá dos céus e ele vai reparar o mundo inteiro, ele vai curar o mundo inteiro. E ele quer primeiro curar você e eu. Ele quer curar a tua alma. Tem um texto para aqueles que sofrem de depressão, uma coisa aconteceu, o profeta Isaías fala isso, e João no capítulo 1 fala isso, que e ele era a luz dos homens. O que é a depressão se não um estado de um cativeiro de morte, um cativeiro de trevas? Você não vê luz, não existe luz, tudo está apagado, porque a pessoa não tem mais esperança. E aí a Bíblia diz que o próprio profeta Miqueias, se não me engano, quando ele faz a profecia do que o Senhor virá, não é? E vocês, terra de Naphtali e de Zebulon, uma grande luz raiou sobre vocês. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Ou seja, aqueles que estavam mortos. Porque está escrito, e a vida era a luz dos homens. Então, irmãos, essas pessoas precisam do encontro daquele que pode te transformar. Clamem. Não tem outro meio de sair do cativeiro dessa situação se não for clamar. Ah, mas eu não quero orar, não tenho força. Irmãos, é igual alguém que fala assim, mas eu não tenho força para ler a Bíblia, o que eu faço? Se vira. Você acha que os judeus leem a Torá todo dia porque ele quer ler? É um hábito. Foi treinado desde criança para ler. Eu faço porque é para Deus e tem dia que eu não quero. Quem vive isso no seu casamento. Pode perceber. O amor é isso. Você não faz só porque você quer fazer. O amor não é um sentimento porque sentimento passa. Sentimento é temporário. Todo sentimento é temporário. O amor não. Ele dura para sempre. Entendeu agora? Que o amor ele é superior ao sentimento, porque o sentimento do ser humano ele pode ser manipulado, ele pode ser instigado. Eu posso criar em você a falsa ilusão de uma felicidade, te mostrando algo enganoso. Então você pode ser enganado, seu sentimento te engana e ele ainda passa, ele é temporário, ele é muito rápido. Ninguém fica com raiva com o dia inteiro. Você fica com raiva, você pode ficar o dia inteiro, mas daqui a pouco qualquer coisinha tira a tua raiva. Se Deus desse para você como sentimento o amor, dado corrupção do coração humano, não existe amor, é impossível amar alguém. Mas o amor é a decisão do coração.
E é isso que Deus fez por nós. Ama, ama e ama. Ele é amor. Então, é isso que está sendo dado a você. Clame a Deus, porque logo vocês verão uma grande luz raiar sobre a tua vida. E aí, vocês vão comer o melhor de Deus. Força a todos vocês nesse dia, que Deus abençoe a tua vida. Eu queria falar essas coisas para vocês entenderem que esta geração é a geração depressiva, mas é a geração que só chegou onde chegou, porque elas não querem mais Deus com elas. Mas eu e você temos uma esperança, a esperança da glória. Nós buscamos as coisas do alto, onde nosso Senhor Jesus, Cristo, Yeshua, está à destra de Deus. Um abraço a todos.